Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 141. É porque você aprendeu Bankai recentemente e ainda não dominou completamente seu controle de Reiatsu? Kensei Muguruma abriu um largo sorriso, pensando que era seu dever como veterano encorajar os mais novos. Então, com um sorriso gentil e travesso, acrescentou: ainda bem que eu estava aqui. Se tivesse sido um tenente comum, aquele último ataque poderia ter sido um verdadeiro problema. Mas isso ainda não é o suficiente. Eu deveria levar isso um pouco mais a sério. Futobase. Exploda, Tashikaze. No momento em que ele proferiu o comando de liberação, sua Reiatsu aumentou dramaticamente. Uma poderosa onda de Reiatsu irrompeu, forçando muitos dos Shinigami que assistiam a recuarem instintivamente. Rajadas de vento espiritual verde-azulado giraram em torno de Kensei, elevando-se no ar. A Zanpakuta em forma de katana em sua mão brilhava com uma luz verde intensa, lentamente se transformando na forma de uma adaga. À medida que se transformava, rajadas de vento saíam em espiral de sua lâmina. Quando Kensei brandiu a adaga, as correntes de ar que ela cortava se transformaram em finas lâminas de vento verde-azuladas. Um pedaço de terra estilhaçado da batalha anterior mal tocou um desses fios de vento antes de se desintegrar em pó. Até mesmo aqueles que estavam perto do campo de batalha sentiram um arrepio ao ver os fios, um medo instintivo tomando conta deles. Uma sensação de morte se aproximando demais. Aya, Kikasui Jetsu. Suki Aizen soltou um suspiro lento. A ponta de sua Zanpakuta, Kikasui Jetsu, estava apontada para baixo. Embora a lâmina em si não apresenta-se nenhuma mudança visível, sua Reiatsu subitamente se aguçou. O que está acontecendo? Ele liberou seu Shikai. Mas por que sua Zanpakuta não mudou? Alguns Shinigami não conseguiram deixar de expressar sua confusão. Não havia transformação visível, nem qualquer habilidade perceptível sendo demonstrada. A onda avassaladora de Reiatsu de momentos antes agora parecia nada mais do que uma distração chamativa. Após uma breve pausa, um membro da 5ª divisão falou: lembro que o Shikai do Tenente Aizen cria ilusões semelhantes a miragens ao refratar correntes de água e névoa, fazendo com que os inimigos se voltem uns contra os outros. Para nós, parece que nada aconteceu, mas aos olhos do Capitão Muguruma, a aparência do Tenente Aizen pode já ter mudado completamente. Esse tipo de habilidade tem suas utilidades na guerra, mas em uma luta corpo a corpo contra alguém com forte percepção espiritual, pode não ser tão eficaz. Se for esse o caso, isso não colocaria o Tenente Aizen em desvantagem? Como especularam os espectadores, os dois combatentes já haviam se enfrentado novamente. Após uma longa batalha, Suki Aizen permaneceu no campo de treinamento, com o rosto cheio de relutância, enquanto admitia a derrota diante da lâmina de Kensei Muguruma. No final, Aizen perdeu por uma margem estreita. No entanto, considerando que sua Bankai não era adequada para combate corpo a corpo, Kensei, atuando como examinador-chefe, ainda o considerou aprovado na avaliação. Foi só no final que Aizen revelou o que ele chamava de Bankai. Na verdade, tudo o que ele fez foi gritar Bankai, antes de inventar casualmente o nome Make Shizui. Ele explicou que sua habilidade ainda se baseava na manipulação de água e névoa para afetar seus inimigos, mas com um alcance maior. Sem dúvida, o chamado Bankai foi uma completa invenção. Mas Atsuki Aozaki sabia a verdade. Aizen não possuía uma Bankai de verdade. Parecia quase absurdo que um prodígio, isolado pelo próprio talento, não tivesse alcançado o Bankai. Mas essa era a realidade. No fundo, Aizen nunca se viu verdadeiramente como um Shinigami. Ele confiava apenas em si mesmo, recusando-se a depositar fé na Zanpakuta, o símbolo do poder de um Shinigami. Ele não tinha nenhum desejo de se comunicar com sua própria lâmina. O que todos percebiam como seu Bankai não passava de uma ilusão, criada pela liberação de uma fração de sua Reiatsu e pelo uso de Kikasui Jetsu para manipular a percepção de Kensei Muguruma. Não vou acabar como ele, incapaz de alcançar o Bankai, certo? Mas Atsuki Aozaki sentiu uma pontada de preocupação, mas naquele momento, uma voz ecoou em sua mente. Você nos vê como sua Zanpakuta? Sim. Após uma breve pausa, mas Atsuki Aozaki deu uma resposta firme. Bans riu baixinho. Então é só isso que importa. Ela não fez nenhuma promessa, mas suas palavras alegres foram suficientes para tranquilizar Masatsuki. Sob o olhar atento da multidão, Yamamoto falou com uma voz profunda e autoritária. O ex-tenente da 5ª divisão, Suki Aizen, será promovido a capitão da 3ª divisão a partir do mês que vem. A carta de nomeação será emitida no final do mês e entregue ao quartel da 5ª divisão pela tropa do tribunal interno. Isso é tudo. O anúncio foi recebido com alegria pela maioria dos Shinigami reunidos. Aizen serviu no Gotei 13 por anos, conquistando admiração em diversas divisões. Mesmo aqueles que não haviam caído em seu charme não tinham motivos reais para não gostar dele. Exceto Shinji Hirako. Ele ficou sentado ali, parecendo completamente infeliz. Shinji tinha instintos aguçados. No momento em que conheceu Aizen soube, aquele homem era perigoso e indigno de confiança. Mas a intuição era algo pessoal. Ninguém mais podia ver o que ele via, e ninguém acreditaria nele facilmente. Ele queria falar, alertar a todos, mas Yamamoto silenciou com um único olhar. Mesmo quando ele criticou a força de Aizen durante a batalha, ele foi recebido apenas com olhares de desprezo. Entre todos os presentes, apenas Masatsuki Aozaki compreendia a situação de Shinji. Ele não pôde deixar de sentir compaixão pelo homem que conseguia ver a verdade antes de qualquer outra pessoa. Shinji piscou, pego de surpresa ao notar o olhar de pena de Masatsuki. Espera aí. Esse garoto vê como estou frustrado? Ele está com pena de mim? Isso significa que ele não é um pirralho chato, mas que no fundo ele é uma pessoa gentil. Mas Atsuki Aozaki simplesmente sorriu, acenou e deixou a 1ª divisão.
Quando Masatsuki finalmente saiu de seu transe divertido, uma pequena e bela mulher de pele bronzeada apareceu de repente diante dele. Você está sorrindo assim de novo. Que tipo de problema você causou dessa vez? Yoruichi Shin provocou, seus olhos dourados brilhando de diversão. Eu não causei nenhum problema, respondeu Masatsuki rapidamente, pegando sua mão delicada. Mas outra pessoa está prestes a ter um dia ruim. Estranho que você não tenha voltado para a segunda divisão e ainda tenha tempo para me visitar. Isso é normal. A guerra acabou, e não há muito trabalho para o Gotei 13 em tempos de paz. É basicamente só ficar de guarda, patrulhando ou limpando o aos perdidos no mundo dos vivos. Para os capitães é ainda mais fácil. Não precisam correr para todos os lados, apenas ficar sentados no escritório lidando com papelada. Yoruichi balançou a cabeça diante das brincadeiras de Masatsuki e suspirou. Vamos para sua casa. Com tanta pressa? Yoruichi torceu o nariz, sua pele bronzeada e rica tornando o gesto particularmente travesso. Onde você acha que isso vai dar? Não se esqueça do que eu prometi. Chegaram ao distrito nobre e encontraram a mansão inteira vazia. Restavam apenas os dois. Até os artesãos responsáveis pela reforma da propriedade Aozaki haviam sumido. Com os Senkaimon completos, não há motivo para eles ficarem. Afinal, está a sua casa. Não seria apropriado que eles ficassem, disse Yoruichi, olhando ao redor do pátio. Uma vasta área perto da encosta da montanha havia sido transformada em uma grande estrutura semelhante a um portão. Enormes pedras brancas estavam meticulosamente dispostas em um padrão ordenado, e em frente à entrada erguiam-se dois imponentes pilares de madeira que pareciam perfurar o céu. Este Senkaimon é a maior conquista do clã Shin, combinando as funções de um Senkaimon padrão e de um especializado, disse Yoruichi, orgulhoso. Ele permite viajar não apenas para o mundo dos vivos, mas também para o eco-mundo. Capítulo 142. Uau! Então isso é um Tenshintai? É apenas um protótipo, respondeu Kizuki Urahara, segurando uma boneca de aparência incomum nos braços enquanto respondia à pergunta de Masatsuki Aozaki. Eles estavam no campo de treinamento secreto abaixo da colina Kyoku. A boneca que Urahara trouxe era uma ferramenta espiritual especial chamada Tenshintai, um instrumento projetado para manifestar a força ou espírito de um Zanpakuti perfurando-o com a lâmina. Este protótipo só consegue manter a materialização por cerca de meia hora. Estou planejando desenvolver uma versão completa que deve estender a duração para cerca de 3 dias. Um Tenshintai só pode ser usado um número limitado de vezes, mas sempre haverá algumas restrições. Urahara falou em um tom relaxado enquanto cuidadosamente colocava o Tenshintai na plataforma alta à sua frente. Este Tenshintai em particular foi desenvolvido usando dados de Benihime. Já o testei uma vez. Agora, Masatsuki, vamos tentar manifestar o Ban Senran e ver se conseguimos realmente percebê-lo. Masatsuki Aozaki assentiu e deu um passo à frente. No momento em que o fez, o Tenshintai começou a mudar. Até Urahara foi pego de surpresa pela reação. Masatsuki nem sequer havia desembainhado sua Zanpakuti, muito menos perfurado o Tenshintai com ela, mas o Tenshintai já estava se mexendo. Lentamente carne e pele começaram a se formar sobre a estrutura do boneco, remodelando-o na forma de um humano. Um momento depois, o Tenshintai se transformou em uma mulher vestida com uma roupa reveladora, com os olhos cobertos por uma tira de couro preta. Hehe, ha. Uau, é a Masatsuki-chan. Eu estava morrendo de vontade de te ver. Você se sentiu sozinho? Ei, você se sentiu sozinho? Ou estava ocupado demais se aconchegando com Yoruichi e simplesmente me deixou para trás? Hehe, ha. Yoruichi, observando a mulher cuja pele pálida aparecia através das dobras de seu kimono todo branco, virou-se para Masatsuki e disse: é a primeira vez que vejo Ban Senran, mas seu mundo interior é uau. Sinceramente é demais. Um paraíso que eu preferiria não ver. Isso não é verdade. Minha Ban Senran não é esse tipo de mulher, e deveria haver 2 delas. Masatsuki Aozaki balançou a cabeça freneticamente e acenou com as mãos em negação. Ban Senran supostamente era um par de irmãs belíssimas. Esta mulher era inegavelmente atraente, mas não era elas. E se ele tivesse que escolher entre 2 mulheres de tirar o fôlego, e apenas uma? Bem, ele já sabia a resposta. Espere um segundo. Quem é você? E como sabe meu nome? Masatsuki saiu do choque e deu um passo para trás, embora já tivesse uma ideia de qual seria a resposta. Naquele momento, por algum motivo, a mulher de repente se agarrou a Yoruichi, pressionando-se contra ela enquanto ronronava. Hehe, meu nome é Urozakuro. Pode ser a nossa primeira vez, mas eu já sei tudo sobre você. Hehe, ha. A mulher que se chamava Urozakuro riu incontrolavelmente, como se estivesse rindo de alguma piada que só ela entendia. Ela riu por um momento, então de repente abaixou a voz e disse algo que fez com que Yoruichi e Kizuki não conseguissem ficar parados. Sou a Zanpakuti de Kenpachi Azashiro, que atualmente está presa em Muki em prisão subterrânea central. Prazer em conhecê-la. Masatsuki Aozaki bateu palmas e sua expressão se iluminou, como se ele tivesse acabado de ter uma revelação. Olhando para a mulher deslumbrante à sua frente, ele habitualmente estendeu a mão em cumprimento. Prazer em conhecê-la, Urozakuro-san. Você tem namorado? Ei. A Masatsuki-chan se apaixonou por mim? Eu também gosto de você. O Kizuki não disse que essa coisa só dura uns 15 minutos. Então não vamos perder tempo, vamos começar. Minhas desculpas, Urozakuro-san. Masatsuki Aozaki deu um passo à frente com um olhar firme. Ele sabia que se tratava de uma Zanpakuti perigosa e para evitar qualquer perigo potencial, já havia decidido mantê-la afastada durante todo o tempo. Você, se controle. Yoruichi Shin, visivelmente irritado, agarrou Masatsuki Aozaki pela gola. Por mais que tentasse, era inútil. Não é de se admirar que essa mulher estivesse vestida de forma tão provocante. Esses dois eram realmente uma combinação perfeita. Que pena, Masatsuki. Da próxima vez, vou te convidar sozinho para testar o Tenshintai.
Kizuki Urahara cobriu os olhos com as duas mãos, espiando por entre os dedos enquanto sorria maliciosamente. Deixo isso com você, Kizuki, disse Masatsuki Aozaki solenemente. Observando os dois agindo em sincronia, Yoruichi Shin sentiu sua raiva aumentar. O canto de sua boca se contraiu. Então, com dois baques altos, ambos de repente apresentaram grandes galos na cabeça. Entendo. A capacidade de se fundir com toda a matéria e seres vivos, assimilá-los e controlá-los, e estender seu alcance por toda a Seireitei. Isso é um grande poder, disse Masatsuki Aozaki, assentindo. Certo? Certo. O pequeno Masatsuki também me quer, não é? Eu posso te dar o meu poder. Vá em frente e me use como quiser. Posso até fundir o mundo interior com o exterior. Assim que você tiver o meu poder, poderemos ficar juntos para sempre. Enquanto falava, Urosakuro de repente virou a cabeça, olhando para o ar vazio como se estivesse falando com alguém invisível. Ei, o que você está bisbilhotando? Qual é o problema agora? Está com ciúmes? Pois é isso que você ganha por se trancar em Muken. Agora você só pode assistir completamente impotente. Enquanto Yoruichi Shin ainda estava confuso, Kizuki Urahara já havia juntado as peças. Masatsuki Aozaki bateu palmas, ignorando a segunda metade dos discursos de Urosakuro, e respondeu. Ah, então você me entendeu? Então entregue seu poder. Ao ouvir Masatsuki Aozaki falar tão casualmente, Kizuki Urahara franziu as sobrancelhas e deu sua avaliação. Em outras palavras, devido ao selo em Muken que enfraquece a Zanpakuti, ele agora pode observar Seireitei, mas não consegue interferir no processo de fusão. Como esperado do Kizuki-chan, tão inteligente. Só algumas palavras e você já entendeu a situação dele. Urosakuro riu falando sozinha. Você é demais mesmo, me mandando sumir. Bem feito por ser impotente e forçado a ficar sentado ali só assistindo. Não é exatamente isso que você mais odeia. Esforço sem sentido. Mas tudo bem, eu te perdoo. Porque eu amo esforço sem sentido, acima de tudo. Masatsuki Aozaki não conseguia ver a expressão de Kenpachi Asashiro, mas podia facilmente imaginar o quão furioso ele devia estar. E sinceramente era compreensível. Aquela mulher era uma verdadeira beldade, mas falava demais, vivia falando sem parar sobre tudo. Sem mencionar que aos olhos de Kenpachi Asashiro, Urosakuro era exatamente igual à irmã. Só isso já era suficiente para destruir qualquer charme que ela pudesse ter. Se Masatsuki Aozaki não tivesse se preparado mentalmente antes, e se ele não fosse excepcionalmente paciente com mulheres bonitas, ele também poderia ter ficado irritado. Yoruichi Shin perguntou. Então, por que você está nos contando tudo isso? Qual é o seu objetivo? Urosakuro lambeu os lábios e sorriu. Quero fazer aquele homem se sentir ameaçado. É disso que eu mais gosto. Capítulo 143. Seireitei, Distrito Residencial Civil. Koga Kushiki abateu um inimigo, embainhando sua Zanpakuti com um suspiro. Esses eram os últimos rebeldes remanescentes. A guerra finalmente acabou. Seu ajudante riu baixinho. Essa guerra se arrastou por décadas e trouxe imenso sofrimento à sociedade das almas, mas finalmente chegou ao fim. Ele percebeu o quanto seu capitão havia mudado ultimamente. Desde que fez amizade com o jovem capitão da 11ª Divisão, ele havia se tornado visivelmente mais alegre. Koga Kushiki, deleitando-se com os elogios de seus subordinados, não respondeu imediatamente. Para manter a compostura de capitão, simplesmente balançou a cabeça e examinou os corpos dos rebeldes caídos. Só então falou. De acordo com as informações da 2ª e 8ª Divisões, todos os rebeldes que escaparam durante o cerco foram encontrados. Finalmente podemos descansar um pouco. O ajudante franziu a testa ligeiramente. Mas com os rebeldes erradicados, nossa unidade de forças especiais provavelmente será dissolvida. Para onde seremos transferidos? Por um momento a atmosfera na unidade ficou pesada. Eles eram uma força temporária, reunida durante a guerra com o único propósito de combater os rebeldes sob o comando de Koga Kushiki. Agora que a guerra havia terminado, sua dissolução era inevitável. A expressão de Koga Kushiki escureceu. Para um homem que há muito tempo não conseguia a aprovação do sogro. Seu status como capitão da unidade de forças especiais era a última coisa que preservava sua dignidade. Sem esse título, ele seria capaz de se manter de pé no clã Kushiki? O ajudante franziu a testa. Com a sua força, capitão, você deveria ter sido nomeado um capitão de verdade do Gotei 13. Mas agora, você nem tem um esquadrão para liderar. O capitão-comandante não se importa nem um pouco com as suas contribuições. Sentindo seu orgulho ferido, Koga Kushiki retrucou. Chega, não se meta na minha vida. O ajudante deu de ombros. Na verdade, ele não estava tão preocupado com o futuro de Koga Kushiki. Mas, depois de servir sob seu comando por tantos anos, se seu capitão conseguisse uma boa posição, ele também se beneficiaria. Seireitei, Distrito Nobre, propriedade de Tsunayashiro. Tokuyasu Tsunayashiro sentou-se na cabeceira da sala, olhando para o esquadrão da morte vestido de preto abaixo. Sentado ereto ao lado dele, Tamaba Tsunayashiro falou. Tudo foi preparado de acordo com suas instruções. O tom de Tokuyasu era frio. Então prossiga. Tamaba olhou na direção do Distrito Civil com uma expressão um tanto peculiar. Será que isso vai mesmo funcionar? O clã Kushiki abandonaria voluntariamente um de seus capitães? Tokuyasu soltou uma risada baixa, lançando-lhe um olhar de soslaio. O clã Kushiki se orgulha de ser um modelo de nobreza. Mas quantos nobres menores se reuniram sob sua bandeira?
Quando isso acabar, independentemente de escolherem proteger aquele homem ou não, eles sofrerão um duro golpe. Se o salvarem, mancharão sua reputação como nobre ideal. Se não o fizerem, perderão não apenas o capitão, mas também a confiança dos membros do clã. Não importa o que eles decidam, o clã Kushiki levará a pior, e a fraqueza dele será a nossa força. Tsunayashiro Tamaba forçou um sorriso. Vou mandar alguém cuidar disso agora mesmo. Koga Kushiki permaneceu em silêncio enquanto seu tenente franzia os lábios e o ajudava a verificar os cadáveres. Só depois de confirmar que os corpos haviam se dissolvido completamente em Rishi é que ele finalmente soltou um suspiro de alívio. Koga Kushiki abriu a boca ligeiramente, afinal, eram companheiros há anos, e ele queria dizer algo para aliviar a tensão. Mas, no fim, seu orgulho conteve, e ele apenas abaixou a cabeça com um suspiro silencioso. De repente, o corpo do tenente enrijeceu-se no meio do passo. Seus movimentos cessaram e sua zanpakuta escorregou de suas mãos, caindo ruidosamente no chão. Como um guerreiro experiente, ele imediatamente percebeu que havia sido atacado. Mas como? Estavam cercados por aliados. Como o inimigo conseguirá desferir um golpe? A Heiatsu nesta lâmina parece tão familiar. Como isso pôde acontecer? Sangue jorrou de sua boca enquanto seus joelhos cederam e ele caiu no chão. Ele virou a cabeça com as pupilas se contraindo em choque, enquanto olhava para o rosto familiar de alguém com quem lutou durante anos. Em uma câmara escondida bem distante, Suki Aizen observava a cena se desenrolar com grande interesse. Sentindo o choque de duas Heiatsu e percebendo que uma delas estava enfraquecendo rapidamente, Kanami-sen, embora cego, pôde facilmente entender o que estava acontecendo. Exatamente como você previu, Aizen-sama. Esses truques nobres são completamente repulsivos. Na presença de Aizen, Sen não fez nenhum esforço para esconder seu desprezo pela nobreza. Afinal, Aizen compartilhava do mesmo desdém. Ele também detestava as casas nobres corruptas que governavam Seireitei. No entanto, Sen entendia que não era melhor que eles. Seu único desejo era vingança, enquanto as ambições de Aizen eram muito maiores. Nobres? Aizen riu, o desdém em sua voz inconfundível. Você não acha que as habilidades deste homem podem ser bem úteis? Brilha, brilha, brilha. Uma série de zanpakuti foram desenhados em uníssono. Que diabos você está fazendo? Koga Kushiki estalou enquanto observava os membros de seu próprio esquadrão brandindo suas espadas contra ele. O líder dos amotinados zombou. Koga Kushiki, você vai morrer nesta guerra civil. Esse é o nosso plano. Entendo, mas... Agora que suas intenções estavam claras, Koga Kushiki descartou qualquer resquício de camaradagem. Em sua mente, aqueles traidores já estavam mortos. Mátio, nós o pegamos agora. Com gritos frenéticos, os membros do esquadrão avançaram com os olhos brilhando de expectativa. Números não significam nada para mim. Koga Kushiki desembainhou seu zanpakuti, cortando-os com um único golpe abrangente. Ele examinou os atacantes antes de levantar sua lâmina em direção ao céu. Muk Muramasa. Com um rugido estrondoso, uma onda enorme de Heiatsui rompeu dele como uma onda gigante, arremessando seus supostos assassinos para trás. Quando a névoa branca se dissipou, um homem de aparência sinistra com unhas grotescamente longas surgiu ao lado dele. Ugh! Gritos encheram o ar e, à distância, Aizen sorriu. A Heiatsu dele não é ruim. Sen ficou em silêncio por um momento antes de falar. Mas ele é muito imprudente. Deveria ter reconhecido imediatamente que era uma armadilha e assumido o controle da situação com o mínimo de esforço. Em vez disso, escolheu massacrar todos eles. Enquanto falava, Sen se viu perdido em memórias de Tokinada Tsunayashiro. Aquele homem tinha sido o mesmo. Ele não precisava matar, mas ainda assim o fez. Os nobres são todos iguais. Os olhos de Aizen piscaram, como se ele não concordasse totalmente. Koga Kushiki é diferente daquele homem. Ele não mata por prazer. Ele é apenas alguém que não aceita traição. Ele pode não ser o mais calculista, mas para um homem que já comandou a unidade de forças especiais, ele estava longe de ser simples. Todo mundo tem fraquezas. Koga Kushiki não foi exceção. À medida que os últimos gritos de agonia se dissipavam, a forma materializada de Muramasa desaparecia lentamente. Koga Kushiki permanecia triunfante sobre um campo de cadáveres, com uma expressão presunçosa no rosto. Mas à distância, uma voz aguda gritou em repreensão. Escondido ali perto, Kanami-sen franziu a testa. E agora? Não precisa ter pressa, disse Aizen com um sorriso. Tudo está indo conforme o esperado. Vamos oferecer a ele um pouquinho de esperança, antes de tirar tudo. Capítulo 144. Mundo dos Vivos. Em meio a uma extensão de edifícios antigos que se estendiam até onde a vista alcançava, Masatsuki Aozaki caminhava pelas ruas, vestido com uma capa preta, observando silenciosamente o ambiente. Já fazia 3 dias que ele havia deixado a Sociedade das Almas. Felizmente, ele era conhecido por sumir sob várias desculpas, então desaparecer por alguns dias não era nada incomum. Essa era está tão ultrapassada. As opções de entretenimento são muito chatas. Assim que ele suspirou, um grito agudo ecoou do alto. Ele olhou para o céu e avistou uma águia enorme circulando acima. Seu rosto estava obscurecido por uma máscara branca, seus olhos aguçados examinando o chão como se procurassem por algo. Era óbvio, este não era um pássaro comum, mas um hollow com considerável Hiryoku. Masatsuki Aozaki deu um sorriso irônico. Nada mal. Pelo menos é comparável a um oficial de assento inferior.
As chances de encontrar um Hollow no mundo dos vivos são realmente muito maiores do que na Sociedade das Almas. Hollows apareceram na Sociedade das Almas, mas era uma ocorrência extremamente rara. Alguns eram almas caídas que se degeneraram em Hollows, enquanto outros eram remanescentes de invasões passadas. Retardatários deixados para trás quando Hollows da classe Vasto Lord uma vez violaram as defesas da Sociedade das Almas. Ele riu, mas não fez mais nenhum movimento, apenas ficou parado, como se estivesse esperando por alguém. Não demorou muito para que uma figura aterrissasse na frente dele, ajoelhando-se com reverência inabalável. Sephiroth-sama, localizei o local de encontro dos Hollows. Você se saiu bem, mas Atsuki Ozaki não poupou elogios. Kugo. A figura diante dele não era outro senão o primeiro Shinigami substituto, Kugo Jin. Claro que naquela época ele ainda era jovem, e seu status como Shinigami substituto ainda não havia sido reconhecido pela Sociedade das Almas. 2 dias antes, depois de deixar a Sociedade das Almas, Masatsuki Ozaki retornou a esta terra, que lhe parecia familiar e estranha ao mesmo tempo. Seu primeiro instinto não foi retornar à propriedade da família, mas sim encontrar uma Jeishi, uma região espiritualmente rica. A cidade de Naruki, agora sob seus pés, era um desses lugares. Há uma flutuação na Heiatsu nessa direção, murmurou Masatsuki Ozaki, olhando para longe. Ele caminhava casualmente pelas ruas, indiferente ao que o cercava. Comparado ao rápido avanço militar do país, o desenvolvimento urbano parecia estranhamente estagnado, uma mistura caótica de estruturas antigas e novas, mal se mantendo em um equilíbrio frágil. Envolto em sua capa preta, ele estava no topo de uma grande árvore, os cantos de sua boca se curvando em um leve sorriso enquanto ouvia vagamente o toque de sinos à distância. O som reverberou pela noite, emanando de uma pequena igreja de madeira em estilo gótico, não muito longe dali. Mais de 30 anos atrás, este país, isolado do mundo por séculos, foi forçado a abrir suas portas sob o poder esmagador de navios de guerra e canhões estrangeiros. Desde então, a cultura e a tecnologia ocidentais se infiltraram, criando raízes constantes. Entre elas, igrejas e catedrais, símbolos da crescente influência estrangeira. Mas Atsuki Ozaki examinou os arredores. A igreja erguia-se sob o brilho frio da lua, com sua estrutura de madeira parcialmente destruída. Um Hollow com sua máscara branca brilhando ameaçadoramente, invadiu a estrutura já em ruínas, destruindo o pouco que restava. 3 figuras estavam diante dele formando um trio improvável. Um ocidental loiro, um jovem de cabelos escuros de ascendência oriental e um homem de meia-idade vestido com um shirakus. Eles enfrentaram um monstro como guerreiros enfrentando um dragão. Isso é um dragão? O padre loiro murmurou enquanto olhava para o monstro mascarado à sua frente. Todo o seu corpo, exceto pela máscara branca, era de um verde profundo. Seus membros anteriores eram longos, enquanto os posteriores eram curtos, e uma enorme membrana alar se estendia entre o corpo e os braços, lembrando um morcego gigante. Você consegue ver isso? E de onde diabos você tira um dragão? Isso é um Hollow, seu ocidental maldito. O homem de meia-idade, usando um shirakus, estava parado protetoramente na frente deles, ofegando pesadamente. Droga, por que algo tão forte está aparecendo aqui? O fato de você poder nos ver significa que seu Heiryoku está alto. Você o desenhou aqui? Eu não sei, gaguejou o padre em pânico. Não faço ideia de por que está aqui. Acabei de ver criaturas semelhantes na minha terra natal. Algumas pessoas de lá os chamavam de dragões. Não insulte a palavra dragão com seus patéticos lagartos alados. O Shinigami cerrou os dentes, sua voz cheia de desdém pela interpretação ocidental do termo. Essa maldita coisa tem uma Heiatsu mais forte que a minha. Eu vou segurá-la. Você encontra um jeito de escapar. Mas, o jovem de cabelos negros hesitou. O quê? O que você tem a dizer agora? Você quer morrer, garoto? O tom do Shinigami era urgente. Sua Zanpakuti colidiu violentamente contra as garras afiadas do Hollow, produzindo um guincho metálico. Ele não teve tempo de questionar porque aquele jovem conseguia vê-lo para começo de conversa. O garoto agarrou a cruz de prata pendurada em seu pescoço e caiu no chão atrás do Shinigami. O padre loiro o ajudou a se levantar, tentando fugir, mas foi atravessado por uma lâmina. Um nobre, vestido com trajes finos, perfurou seu peito sem hesitação. O jovem crente e o nobre empunhando a espada trocaram olhares, permanecendo imóveis sob o luar como se fossem conhecidos há muito perdidos. Ainda não decidiu? A voz do nobre era baixa. Temos mesmo que fazer isso? O jovem sabia exatamente o que ele queria dizer. Não se esqueça dos seus pais, repetiu o nobre. Pense em como eles morreram. Você não quer vingá-los com as próprias mãos? O jovem cerrou os punhos. Mas como eu tomo o poder de um Shinigami? Você disse que é crime um Shinigami dar seu poder a um humano. O nobre sorriu e sacou uma longa espada com um leve brilho azul. Faça-o segurar esta lâmina espiritual. Seu sorriso se alargou. Então esfaqueie-se com ela. Assim, você não precisará da permissão dele. Enquanto eles falavam, a batalha continuava. O Shinigami recebeu um golpe forte do Hollow e foi arremessado para longe, caindo no chão perto deles. Por que diabos você ainda está aqui? Ele se esforçou para levantar a cabeça, mas viu uma figura desconhecida parada ali perto. Quem é você? O nobre zombou. Não é da sua conta. Você não precisa saber. O Shinigami não teve tempo para discutir. Virou-se para o jovem, garoto, corre. Antes que ele pudesse terminar, o menino virou a cabeça lentamente. As chamas da igreja em chamas brilhavam em seus olhos castanhos, refletidas como um inferno preso dentro de um vidro. A respiração do Shinigami ficou presa na garganta. Por um momento ele sentiu o calor, sentiu como se o fogo fosse devorá-lo por inteiro. Ele instintivamente se moveu para recuar, mas seu corpo congelou. Desculpe. A voz do jovem era calma. A cruz em sua mão se transformou em uma enorme espada de 2 mãos, adornada com pedras preciosas brilhantes. A lâmina atravessou o torso do Shinigami. Sangue quente pingava em sua borda. Tá.
O grito agonizante do Shinigami foi abafado pela risada alegre do nobre. O nobre avançou com sua espada ainda na mão. De dentro da igreja em ruínas, sons baixos e guturais ecoavam uma mistura de sussurros demoníacos e rosnados bestiais. O Hollow, semelhante a um morcego, desceu em direção a eles, com seu rosto mascarado e iluminado pelas brasas moribundas do fogo. Kiheiroku forte. Você fará uma ótima refeição. Não tenho paciência para desperdiçar com você, vira-lata. O nobre lançou um olhar de desdém ao Hollow antes de apertar a mão do jovem. Naquele momento, uma poderosa onda de Reiatsui rompeu do corpo do garoto. A força bruta enviou ventos que chicoteavam a área, fazendo com que os cabelos do nobre ficassem esvoaçantes. Com um único empurrão para frente, a enorme espada larga nas mãos do jovem desapareceu, substituída por uma elegante katana preta, uma lâmina que simbolizava o poder de um Shinigami, e com isso ele enfiou a espada direto na máscara do Hollow. Capítulo 145. Muito bem, Kugo, disse o nobre suavemente, observando o jovem em seus Shihakus e assentindo satisfeito. Kugo-jin levantou o Azalshi em sua mão, cerrou o punho e sentiu o poder surgindo através de seu corpo. Agora, você vai finalmente me dizer quem você realmente é? Bem, acho que não importa se eu fizer isso, disse o nobre, olhando para as manchas de sangue na Zanpakuti com um olhar de desgosto antes de jogá-las no chão. Os olhos de Kugo-jin se estreitaram levemente, um arrepio percorreu seu coração. O nobre continuou como se estivesse falando consigo mesmo. Eu venho do clã Tsunayashiro. O clã Tsunayashiro? Isso mesmo. Nós somos os governantes da Sociedade das Almas. Observando os dois conversando, Masatsuki Aozaki lançou Bakud 26. Kyuki se aproximou silenciosamente. Os governantes da Sociedade das Almas? Então os Shinigami estão sob seu controle? Isso significa que esse Shinigami era seu subordinado o tempo todo, ou seja, tudo isso foi orquestrado por você. Por que me procurou? Por que está me ajudando? Kugo-jin disparou todas as perguntas de uma vez. Os governantes da Sociedade das Almas descartaram a vida de um Shinigami de forma tão casual. Seja 1 ou 100, é apenas um número, disse o nobre com indiferença. Nós o escolhemos porque você tem valor. Você sabe o que é aquela habilidade que você acabou de usar. Aquela que criou uma espada enorme do nada, na verdade? Eu não, admitiu Kugo-jin, balançando a cabeça. Alguns anos atrás, esse homem apareceu de repente em sua vida e o ensinou a usar suas habilidades. Hoje ele o ajudou a obter o poder de um Shinigami. Seus sentimentos atuais só poderiam ser descritos como confusão. Ele havia perdido tudo. Seus pais haviam morrido anos antes. O padre que o acolhera acabará de ser morto diante de seus olhos. Até a igreja em que ele morava fora reduzida a escombros. E agora, esse nobre diante dele, envolto em arrogância, falava em escolhê-lo, sem fazer nenhum esforço para esconder seu desdém. Essa superioridade era irritante. Kugo-jin nunca conheceu pessoalmente um nobre, mas sempre ouviu histórias de senhores feudais e daimyo. Ainda assim, tendo crescido naquela época, ele nunca acreditou verdadeiramente nas palavras do padre sobre igualdade perante Deus. A cruz em seu pescoço era apenas uma lembrança de seus pais. Ele nunca tinha visto Deus. Esse poder se chama Fulbrim. Quanto às suas origens, você não precisa se preocupar com isso, disse o nobre, embainhando sua katana. Ele bateu palmas levemente e continuou. Não vamos perder tempo. Tenho 2 tarefas para você. Primeiro, encontre outras pessoas como você, pessoas que conseguem manipular objetos, e reúna-as. Segundo, Cassius. Mate mais Olols. Masatsuki Aozaki ouviu e assentiu levemente, começando a entender as intenções do clã Tsunayashiro. Se ele se lembrava corretamente, Kugo-jin tinha a habilidade de roubar os Fulbrims dos outros. O clã Tsunayashiro provavelmente percebeu isso. E como fragmentos do Rei das Almas poderiam existir em qualquer lugar, inclusive dentro de Olols. Fazia sentido que eles quisessem ver se Kugo-jin conseguiria extraí-las das criaturas. É tudo o que posso te dizer. Então, como se quisesse incutir medo, o nobre avisou. Não pense nem por um segundo que pode escapar de nós. O clã Tsunayashiro governa a Sociedade das Almas. Você matou um Shinigami para roubar seu poder, um crime imperdoável. Ao nosso comando, toda a Sociedade das Almas irá? Antes que pudesse terminar, um clarão de aço cortou a noite. Sua cabeça se separou do corpo e sangue quente, brilhando como pedras preciosas sob o luar, respingou no rosto de Kugo-jin. Uma voz rica e magnética ecoou atrás do nobre. Desculpe, mas a arrogância desse garoto era insuportável. Eu não aguentava mais ouvir, então o mandei conhecer seus ancestrais. Kugo-jin ergueu os olhos, observando o jovem esguio parado atrás do nobre. Mesmo com o capuz projetando uma sombra, os contornos marcantes de seu maxilar sugeriam um rosto inegavelmente marcante. Envolto em uma capa preta, ele tinha o ar inconfundível de um vilão à espreita na escuridão. Kugo-jin começou a recuar, mas os olhos sem vida do nobre, ainda fixos nele mesmo na morte, pareciam avisá-lo, nem pense em correr. Suprimindo o medo que crescia em seu peito, Kugo-jin se forçou a perguntar com a voz um pouco instável. Quem é você? Boa pergunta. Como devo me chamar? Masatsuki Aozaki coçou o queixo, pensativo, sem prestar atenção em Kugo-jin. Após um breve momento, bateu palmas como se tivesse recebido uma inspiração. Entendi. Pode me chamar de Sephiroth. Gosto desse nome. Você sabe o que significa? Em latim, significa emanação da divindade. Muito legal, né? É sim, nada mal. O súbito entusiasmo de Masatsuki Aozaki deixou Kugo-jin se sentindo estranho. Ei garoto, tem dinheiro? Estou morrendo de fome, disse Masatsuki Aozaki, de repente agarrando a mão de Kugo-jin. Será que esse cara é algum tipo de lunático que escapou da Sociedade das Almas? Questionou Kugo-jin. Garoto, eu gosto de você. Você parece um cara leal. Masatsuki Aozaki esparramou-se preguiçosamente em sua cadeira, devorando carne assada e virando o SHCH de uma pequena garrafa de porcelana. A pequena loja estava estranhamente vazia, nem mesmo o dono estava à vista. Não que isso fosse surpreendente.
Naquela época, se alguém visse pratos flutuando no ar e comida desaparecendo sozinha, fugia o mais rápido possível. Shinigami podem comer comida humana? Perguntou Kugujin. Estou respirando o mesmo ar que você no mundo dos vivos. Pareço estar com problemas? Mas Atsuki Aozaki revirou os olhos, começando a suspeitar que o jovem diante dele não era o mais esperto. A base da sociedade das almas é feita de reishi, enquanto a base do mundo dos vivos é kishi, explicou Masatsuki Aozaki, gesticulando em direção à carne grelhada à sua frente. Dito isso, o reishi também existe aqui, seja no ar, na comida, ou até mesmo dentro dos humanos. Kugujin coçou a cabeça, um pouco envergonhado. Pensando bem, sua pergunta era meio boba. Decidindo perguntar algo mais útil, ele prosseguiu. Por que você matou aquele homem agora mesmo? Porque tenho rancor deles. Mas eles não são os governantes da sociedade das almas? Isso faz de você um criminoso? Não. A rigor, eu também poderia ser considerado um dos supervisores da sociedade das almas. Mas Atsuki Aozaki acenou com a mão, dispensando. Aquele idiota só estava falando bobagem. O clã Tsunayashiro tem influência, claro, mas não governa a sociedade das almas. No final das contas, se você tiver força suficiente, nenhuma autoridade no mundo poderá ditar seu destino. Kugujin ficou em silêncio por um momento, então fez a pergunta mais urgente que tinha em mente. Por que você me trouxe aqui? Você vai me matar? Eu não vou te matar, disse Masatsuki Aozaki com um sorriso fácil e radiante. Fica comigo, garoto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 146. E se eu recusar? Kugujin perguntou cautelosamente. O cara na frente dele não parecia nada confiável. Seguir o clã Tsunayashiro era uma coisa, afinal, ele passou anos lidando com eles. Mas esse Sephiroth mal o conhecia e já tentava recrutá-lo. Concordar tão facilmente não seria apenas humilhante, mas também extremamente perigoso. Não estou perguntando, pirralho. Mas Atsuki Aozaki sacou sua Zanpakuti da cintura e a balançou casualmente. Um arco de espada branca em forma de crescente passou por Kugujin, abrindo uma ravina enorme com centenas de metros de comprimento no chão atrás dele. Suor frio escorreu pela testa de Kugujin. Ele engoliu em seco, reprimindo o terror que lhe arranhava a garganta. Virando a cabeça rigidamente, ele viu a destruição atrás dele, suas pupilas se contraindo em choque. Um lunático. Esse cara é um completo lunático. Ele não conseguia sentir nenhuma Reiatsu, então como ele era tão poderoso? Graças a Deus eles estavam nos arredores. Se fosse o centro da cidade, quantas pessoas teriam morrido com um único golpe daquela lâmina? Não se preocupe, mesmo que houvesse pessoas por perto não faria diferença. Quando alguém morre, sua alma vai para a sociedade das almas. A vida continua normalmente e em algumas décadas, essa pessoa se esquecerá completamente do mundo dos vivos. Mas Atsuki Aozaki parou de repente, um lampejo de compreensão cruzou seu rosto. Ele passou um bom tempo na sociedade das almas, mas nunca viu ninguém perder a memória. Ah bem, não é importante. Voltando ao presente, ele fixou seu olhar no jovem à sua frente. Então, qual é a sua resposta? Tenho coisas para fazer aqui e não tenho tempo a perder com você. Ou, quer que meu próximo golpe arranque sua cabeça? Sephiroth-sama. A voz de Kugujin tirou Masatsuki Aozaki de seus pensamentos e o trouxe de volta ao presente. O local de encontro de Hollow fica logo ali à frente. Eles até usaram métodos especiais para bloquear a detecção de Reiatsu. Parece que esses caras não são comuns. Masatsuki Aozaki abriu as mãos, fingindo surpresa. Ora, isso é interessante. Então, sem hesitar, deu um passo à frente. Domilo-sama. O Hollow Asa Branca pousou firmemente dentro de uma câmara cercada por imponentes paredes negras, curvando-se respeitosamente para a enorme figura que se aproximava. O ser tinha mais de 10 metros de altura e seu corpo pálido lembrava o de um macaco gigante. Os Hollows ao redor se curvaram em uníssono, deixando claro, este Hollow Domilo era o líder deles. Domilo assentiu levemente, e as paredes escuras da câmara começaram a tremer. Um estrondo profundo ecoou do chão. A estrutura negra que cercava Hollows não era apenas uma fortaleza, era feita de Gillian, a classe mais baixa de menos. Todos os Gillianos tinham feições idênticas, máscaras brancas de nariz comprido que lembravam palhaços, e corpos enormes, semelhantes a capas, com quase 50 metros de altura. À distância, pareciam uma cadeia de montanhas negras e ameaçadoras. Você já encontrou almas suficientes de alto nível de Heiryoku? Domilo rugiu, agarrando a caveira asa de falcão em sua mão enorme. Ainda não, meu senhor, respondeu Hollow Asa Branca cuidadosamente. Domilo não era alguém que pudesse ofender. Ele era um menos da classe Adjuxas. Era apenas um humilde Hollow. Esqueça o próprio Domilo. Até mesmo Gillian sob seu comando poderia reduzi-lo após sem esforço. Então continuem procurando. Todos vocês. Precisamos de 100 almas qualificadas. Se falharmos, vamos todos acabar na mesa de operação do Sayalaporro-sama. Domilo rugiu batendo um punho enorme no chão, deixando uma cratera profunda. Mas apesar de suas palavras ameaçadoras, não havia como negar o medo presente em sua voz. Ao contrário dos Gillians desatentos, os Hollows comuns conseguiam perceber o desconforto em seu tom de voz. Respiraram fundo. Nenhum deles zombaria deste poderoso Adjuxas porque sentiam o mesmo medo. Qualquer Hollow que vivesse sob o governo do rei do Eco-Mundo, Baragan, sabia do terror que era o pesquisador-chefe de Las Noches. Mesmo entre os Hollows, os experimentos de Sayalaporro eram considerados perturbadoramente cruéis, tanto que até mesmo os da sua própria espécie tinham dificuldade para engoli-los. Enquanto os Hollows refletiam sobre sua realidade sombria, um Gillian se moveu repentinamente. Um único passo descuidado esmagou um Hollow menor sob seu pé enorme. O que está acontecendo? Por que os Gillians estão ficando inquietos? Alguém invadiu nosso território. Sinto a Reiatsu de um Shinigami. Os Hollows reunidos explodiram em uma cacofonia de ruídos. Um Shinigami? Domilo sorriu, seu tom cheio de zombaria.
Ele conseguia sentir a Reiatsu de um Shinigami comum, não particularmente forte, mas a força não importava. Se fossem Shinigamis, significavam que tinham uma alma excepcional. E almas excepcionais se tornaram cobaias excepcionais. Domilo bateu seu braço grosso contra o peito e soltou uma risada estrondosa. Traga-o vivo para mim. Saia Laporru-sama prefere assim. Sim, responderam os Olols entusiasmados. Se conseguissem capturar aquele Shinigami, suas chances de sobrevivência aumentariam. Eles ainda tinham ambições, queriam evoluir. Não apenas para se tornarem poderosos adjushas ou mesmo vasto lorde, mas sua fome insaciável e sem fim os impulsionava, impelindo-os a devorar e sobreviver. Sephiroth-sama, você tem certeza disso? Kugujin observou Olols planar pelo céu, avançar pelo chão e balançar entre os prédios. Ele engoliu em seco. Seu potencial era alto. Após absorver o poder de um Shinigami comum, sua Reiatsu quase atingiu o nível de oficial sentado. Mas diante desse grande número de Olols, era impossível não sentir algum medo. E não eram apenas Olols fracos que vinham em sua direção, alguns deles tinham uma Reiatsu ainda mais forte que a dele. Relaxe, eles são só um bando de gente pequena, mas Atsuki Aozaki acenou com a mão em desdém, completamente imperturbável diante das criaturas grotescas que se aglomeravam em sua direção. Mas alguns deles parecem realmente fortes. Kugujin apontou para as figuras distantes, enormes silhuetas negras que se erguiam como montanhas. Suas pernas quase cederam. Mesmo de tão longe, a Reiatsu pressionava como um peso insuportável. Forte? Mas Atsuki Aozaki caiu na gargalhada, como se tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada do mundo. Quando eu disse peixe pequeno, quis dizer todos eles. Inclusive aqueles caras. E o chefe deles também. O chefe deles? Os olhos de Kugujin se arregalaram em descrença. As enormes criaturas negras pareciam lentas, mas sua Reiatsu era muito superior à dele. A ideia de que algo tão grande, algo que pudesse esmagá-lo como um inseto, realmente tivesse um mestre era aterrorizante. Se aqueles eram os subordinados, que tipo de poder seu líder possuía? E que tipo de monstro era Sephiroth para chamá-los de fracos? Certo, isso deve bastar, disse Masatsuki Aozaki enquanto os Olols se aproximavam. Já que são tantos, talvez eu possa usar um feitiço que não recito há algum tempo. Coração do sul, olho do norte, dedo do oeste, pé do leste, chegue com o vento e vá com a chuva. Bakude 58, Kakushitsuijaku. Uma formação circular negra se espalhou instantaneamente pelo chão. Mas Atsuki Aozaki pressionou uma das mãos contra ela, e um brilho branco radiante de Reiatsu surgiu. Ele sorriu. Alvo travado. Agora, para restringir os movimentos deles. Vamos ver. Isso deve resolver. Capítulo 147. Bakude 62 e a Poranca. Com um grito estridente, mas Atsuki Aozaki convocou um enorme pilar de luz à sua frente. Ele se dividiu em inúmeros pilares menores que se lançaram em alta velocidade. Mais de 10 Olols não tiveram tempo de reagir antes que os pilares de luz os prendessem firmemente ao chão e às paredes. Incrível! Kugujin olhou em choque para a cena à sua frente, incapaz de conter a exclamação. Ele instintivamente sentiu que aqueles Olols não eram páreo para Masatsuki Aozaki, mas nunca imaginou que seriam subjugados tão facilmente. Do momento em que ouviu aquele estranho encantamento até o instante em que os Olols foram imobilizados, nem um segundo se passou. Para ele, cada uma dessas criaturas seria um inimigo formidável. No entanto, diante daquele homem eram como meros brinquedos. Mas Atsuki Aozaki disse indiferentemente, não faça tanto barulho. Isso não é nada. Kugujin olhou para cima e viu os picos brancos das distantes montanhas negras subitamente se abrindo. Sephiroth-sama, isso é, uma boca? Claro. O que mais poderia ser? Mas Atsuki Aozaki sorriu. Parece que o mestre deles percebeu que algo está errado. A expressão de Kugujin mudou, e ele rapidamente gritou. Sephiroth-sama, eles estão reunindo sua Reiatsu. Mas Atsuki Aozaki riu baixinho e disse calmamente, não tenha medo. Isso é um cero, uma técnica especial que só menos consegue usar. Preste atenção e lembre-se. Um som agudo de Reiatsu condensado preencheu o ar, tornando-o denso e pesado. As bocas dos 4 Gillians brilharam em vermelho enquanto reuniam sua energia, disparando raios de luz como canhões de laser. Um lampejo de pânico cruzou os olhos de Kugujin. Não havia como ele bloquear aquelas 4 explosões carmesim de Reiatsu. Eu vou morrer? Será que fui só uma isca para esse cara? É. Antes que ele pudesse reagir, uma barreira transparente de Reiatsu surgiu à sua frente. Os 4 raios carmesim atingiram a barreira, mas ela não se moveu nem um pouco. Bakude 81, Dunk. Kugujin gritou animadamente, Sephiroth-sama. Mas Atsuki Aozaki balançou a cabeça levemente e murmurou, Bakude 61, Rikur. Lâminas de luz dourada se materializaram no ar ao redor dos Gillians. Cada uma das 6 lâminas se entrelaçou, selando os movimentos dos 4 Gillians em um instante. Ele ainda se lembrava de como os livros didáticos da Academia Shin descreviam menos como monstros que superavam até mesmo Shinigami da classe Capitão. Naquela época, ele achava difícil aceitar. Afinal, em sua linha do tempo original, Gillians nunca pareceu tão forte. Foi somente quando ele perguntou a Yamamoto que ele descobriu a verdade. Os livros didáticos exageravam sua força para evitar que os alunos subestimassem os menos de baixo nível. Que diabos! Domilo, cercado pelos Gillians, congelou por um momento. Uma gota fria de suor escorria por sua testa. Como menos da classe Adjushas, ele havia sobrevivido a inúmeras batalhas e possuía vasta experiência em combate. O pirralho Shinigami ao longe não tinha esse tipo de poder. Alguém estava escondido nas sombras, uma verdadeira potência. Instintivamente, Domilo deu um passo para trás. Mas de repente, uma sensação gelada o atingiu. Um grande jato de sangue irrompeu no ar. Seu braço havia sido decepado, lançado para longe antes de cair no chão, levantando uma nuvem de poeira. Adjushas? Nada mal. Parece que vir para o mundo dos vivos não foi um erro, afinal.
Uma voz masculina perfeitamente suave ecoou, enviando um arrepio glacial por todo o corpo de Domilo. Era como se ele tivesse caído em um abismo congelado, cada partícula de Reishi dentro dele gritando para que fugisse imediatamente. Não houve nenhuma Reiatsu detectável, mas aquele único golpe foi suficiente para provar que o recém-chegado estava longe de ser fraco. Mas Atsuki Aozaki exibia um leve sorriso, claramente de bom humor. Ele sabia há muito tempo que esta cidade era uma Reishi, mas mesmo em um lugar tão espiritualmente denso, o aparecimento de Gilias e Adjushas era incomum. Os Adjushas, em particular, quase nunca apareciam no mundo dos vivos, a não ser em circunstâncias especiais. Para evoluir, precisavam devorar menos do seu próprio nível, e o Eco-mundo era o verdadeiro campo de batalha para isso. As chamadas almas de alto nível de Heiryoku no mundo dos vivos não eram mais sequer qualificadas para serem seu alimento. Para um Adjushas aparecer aqui, liderando uma horda de Outlaws, era uma ocorrência extremamente rara, a menos que tivesse um propósito especial. Olha só você, agindo como se nunca tivesse visto o mundo antes. Não saia por aí dizendo que é meu subordinado, é constrangedor. Mas Atsuki Aozaki provocou enquanto olhava para o jovem parado ao lado dele. O corpo de Kugujin tremia levemente e de vez em quando ele engolia em seco. Em apenas 2 dias, sua compreensão do mundo foi destruída e reconstruída inúmeras vezes. Este Adjushas tem poder comparável ao de um tenente. Você tem um longo caminho a percorrer antes de conseguir enfrentar um inimigo como este. Mas Atsuki Aozaki ofereceu uma explicação casual. Os olhos castanhos de Kugujin brilharam. Ele captou o significado oculto daquelas palavras. O homem reconheceu seu potencial, insinuando que um dia ele também seria capaz de enfrentar tais criaturas. Malditos bastardos. Um atrás do outro. Esses pirralhos malditos. Esses malditos Shinigami. Como ousam me tratar assim? Com um rosnado profundo e gutural, tentáculos de carne vermelho sangue se torceram como tentáculos se contorcendo, formando rapidamente um braço novo. Domilo flexionou os dedos, confirmando que o membro recém-regenerado estava totalmente funcional. Sua expressão se obscureceu, as marcas em sua máscara branca se distorcendo de raiva. No instante seguinte, ele desapareceu de vista, e então caiu em direção aos 2 homens que ainda conversavam. Morrer. Sephiroth-sama, cuidado. As pupilas de Kugujin encolheram quando ele instintivamente levantou sua lâmina para bloquear o ataque, mas antes que ele pudesse agir, Atsuki Aozaki apareceu na frente dele. Então, uma explosão ensurdecedora. O solo cedeu violentamente sob a força do impacto, desmoronando em ondas como se tivesse sido atingido por um terremoto. Hahaha. É isso aí. Você está morto, seu pirralho. Qual o sentido da velocidade? Eu sou especialista em força bruta. Hahaha. Domilo caiu na gargalhada. A sensação do golpe acertando o tranquilizou, e em sua última visão da cena, ele não viu nenhum sinal de que eles escapariam. Mesmo que ele perdesse 2 cobaias promissoras, não importava. A sobrevivência era tudo o que importava. Agora, ele só precisava continuar procurando por mais almas que pudessem servir como material experimental. Um sorriso cruel se espalhou pelo seu rosto. No momento em que ele se preparava para retrair o punho, sua expressão de repente se distorceu. Dor. Uma dor aguda e lancinante percorreu seu braço. Seus olhos se arregalaram em descrença enquanto ele olhava para baixo. Do punho ao ombro, uma linha fina e reta de sangue estendia-se por seu membro grosso. Então seu braço se partiu. O pedaço decepado caiu no chão com um baque surdo. Argue. Ei, não vá embora tão cedo. A voz de Masatsuki Aozaki veio de baixo. Eu estava planejando cortar todos os seus membros para incapacitá-lo, mas quase me esqueci da regeneração de alta velocidade da sua espécie. Seu tom era calmo, quase divertido. Mas se bem me lembro, regeneração de alta velocidade tem limites, não é? Então, onde está o seu? No momento em que terminou de falar, Masatsuki Aozaki balançou sua Zanpakuchi. Com um forte ruído, 4 arcos de luz cruzaram o ar. Os membros restantes de Domilo foram cortados instantaneamente. Isso é impossível. Um lampejo de puro terror passou pelos olhos de Domilo. Como menos da classe Adjushas, ele se orgulhava de sua força física, de seu corpo endurecido, construído para o combate brutal. No entanto, contra a lâmina daquele homem, sua forma supostamente inflexível era tão frágil quanto papel. Ah? Parece que sua regeneração está diminuindo, comentou Masatsuki Aozaki com um sorriso. Então, sem hesitar, ele balançou sua lâmina mais uma vez, cortando Domilo ao meio. Quando a parte superior do corpo de Domilo atingiu o chão, Masatsuki Aozaki usou chumbo para pisar nele, estendendo a mão em direção ao seu peito. Tic. Ter que me conter para não te matar na hora é um saco. Em relação aos níveis menos e Reiatsu, esta história segue uma classificação estruturada com base na narrativa. Gillian, geralmente classificada como Reiatsu de 6º nível. Adjushas, varia do 5º ao 3º nível de Reiatsu. Vasto Lorde, classificado entre o 2º e o 1º nível da Reiatsu. Capítulo 148. Ousa interromper nosso experimento? Sayalaporro-sama não vai deixar você ir. Essas foram as últimas palavras de Domilo. Quem é esse Sayalaporro ou vazio que ele mencionou? Perguntou Kugujin. Um Hollow da classe Vasto Lorde, um dos mais poderosos do Eco-mundo. Masatsuki Aozaki distraidamente acariciou o jade que continha as almas coletadas e respondeu casualmente. Foi uma boa aquisição, mas já está na hora de eu ir embora. Você vai embora? O rosto de Kugujin se iluminou com visível alívio. Sua compostura não chegava nem perto da do homem que se tornaria no futuro. É isso mesmo. Masatsuki Aozaki estreitou os olhos levemente, abaixando a voz. Você parece feliz demais com isso. Claro. Quem diabos iria querer ficar perto de um cara tão perigoso? Kugujin pensou consigo mesmo. Coçando a cabeça desajeitadamente, ele rapidamente respondeu. Não, só estou surpreso que você esteja indo embora tão cedo. Masatsuki Aozaki riu baixinho. Ah?
Então você não quer que eu vá? Talvez eu deva ficar então? Kugujin. Mas Atsuki Aozaki olhou para a rua destruída. As casas de madeira já em ruínas haviam desabado completamente e à medida que o sol da manhã começava a nascer sobre a cidade, a paisagem era banhada por um brilho alaranjado. Ele e Kugujin passaram a maior parte da noite ali, para garantir que nenhum conhecimento crítico vazasse, mas Atsuki Aozaki não deixou Kugujin ajudar a coletar as almas dos Zolos caídos, cuidando de tudo sozinho. Se não fosse pela coleta de almas, lidar com esses pequenos peixes não teria levado tanto tempo. Infelizmente, ele não tinha um método eficiente para extração em larga escala. Kugujin, por outro lado, não parecia se importar. Mencionou que a noite era sua hora favorita do dia. Gostava de ficar sozinho na calada da noite, isso lhe dava uma sensação de solidão, um lembrete de que ainda estava vivo, de que ainda era humano. Mas Atsuki Aozaki perguntou casualmente se ele queria companheiros. Kugujin descartou a ideia, dizendo que companheirismo não era importante. Neste mundo perigoso, a única coisa que importava era o poder. Se ganhar a força de um Shinigami exigisse sacrificar tudo, que assim fosse. Mas Atsuki Aozaki não comentou, mas entendeu. Aquele homem que um dia seria cheio de ambição era, naquele momento, apenas um jovem solitário. Aqueles que são diferentes dos demais tendem a se distanciar dos outros. Para alguns, isso é uma tragédia. Diante da morte daquele padre, o homem que afirmava que o poder era tudo claramente ficou comovido. Mas como lhe faltava força para resistir, ele escolheu aceitar e se submeter. Calma, eu só estava brincando com você. Tem gente mais importante me esperando na sociedade das almas, não tenho tempo a perder aqui. A voz de Masatsuki Aozaki ecoou pelas ruínas. Kugujin estava perdido em pensamento sobre o futuro quando Masatsuki Aozaki de repente deu um tapinha em seu ombro, trazendo-o de volta à realidade. Com o sol nascendo, um homem como Masatsuki Aozaki, bonito e com uma voz marcante, sem dúvida causaria comoção se andasse pelas ruas. As garotas provavelmente estariam dispostas a abrir mão de dormir até mais tarde só para vê-lo. Mas Kugujin apenas estremeceu. Afinal, aquele era um homem capaz de arrasar ruas inteiras com um único golpe de lâmina. Se aquele tapa tivesse sido um pouco mais forte, ele provavelmente viraria pó. O que você precisa que eu faça? A pressão em seu ombro fez Kugujin estremecer. Cerrando os dentes, ele perguntou, plenamente ciente de que deveria se oferecer para ajudar Masatsuki Aozaki com o que fosse necessário. Masatsuki Aozaki respondeu, eu coloquei um kid rastreador em você. É uma técnica que roubei do clã Shin. Não importa onde você vá, eu sempre conseguirei te encontrar. Se você conseguir quebrá-la bem, seria impressionante. Então, quer tentar? Não, não precisa. Kugujin forçou um sorriso tenso, sentindo-se completamente impotente. Claro, ele não queria estar sob o controle de outra pessoa, mas considerando a força aterrorizante de Masatsuki Aozaki, ele percebeu que era melhor não testar a sorte. Masatsuki Aozaki continuou, vá em frente e faça o que o clã Tsunayashiro lhe ordenou. Eu verificarei seu progresso de tempos em tempos. Por quê? Kugujin perguntou momentaneamente atordoado. Isso não é algo que você precisa saber, respondeu Masatsuki Aozaki casualmente. Só espero ver algum resultado na próxima vez que eu vier. Kugujin flexionou a mão esquerda cautelosamente. Uma sensação de formigamento se espalhou por ela, mas, fora isso, nada parecia particularmente estranho. Ao ver o sorriso satisfeito de Masatsuki Aozaki, sentiu uma onda de alívio invadi-lo. Se tivesse tentado remover o Kid naquele momento, esse sujeito provavelmente o teria matado na hora sem hesitar. Acerto, acrescentou Masatsuki Aozaki. Eu provavelmente deveria te dar um pequeno aviso, para que você não acabe morrendo sem saber o porquê. O quê? Kugujin franziu a testa. O clã Tsunayashiro com certeza enviará mais pessoas atrás de você, disse Masatsuki Aozaki. Aquele homem passou anos em você, o que significa que o clã Tsunayashiro não está disposto a deixá-lo ir tão facilmente. Além disso, já que ele veio ao mundo dos vivos por você, mesmo que o clã Tsunayashiro não venha procurá-lo, outra pessoa virá procurá-lo. Kugujin sentiu o coração bater mais rápido. Então, o que devo fazer? Perguntou apressadamente. Diga a eles que ele foi morto por um Hollow, disse Masatsuki Aozaki sem rodeios. Aquele cara estava apenas no nível de um oficial de posição de nível médio. Contra uma Gillian sem cérebro, ele poderia ter tido uma chance de escapar, mas contra um Adjushas? De jeito nenhum. Não precisa entrar em muitos detalhes. Basta dizer que ele encontrou um Hollow e descrever sua aparência para eles. Esses caras não são todos idiotas. Eles devem conseguir descobrir o nível do Hollow sozinhos. Se eles acreditam em você e ainda querem que você trabalhe para eles, então junte-se a eles. E se eles não acreditarem em mim? Perguntou Kugujin. Então põe a culpa em mim, disse Masatsuki Aozaki confiante. Você não pode se dar ao luxo de ir contra o clã Tsunayashiro, mas eu, Sephiroth, não tenho essas preocupações. Fácil para você falar. Mas você ousa me dizer seu nome verdadeiro? Kugujin guardou esse pensamento para si, mas sentiu uma estranha sensação de alívio. No mínimo, esse cara tratava seus subordinados como pessoas diferentemente do clã Tsunayashiro, que exalava nada além de arrogância e desdém desde o momento em que interagia com eles. Mas Atsuki Aozaki nem se preocupou em usar sua habilidade de roubar poderes de Shinigami como vantagem sobre ele. Matar um Shinigami era um crime sério, mas quando a escolha era entre morrer agora e morrer depois, havia mesmo uma decisão a ser tomada? O relacionamento deles não era próximo o suficiente para Kugujin confiar sua vida a Masatsuki Aozaki. Percebendo desconforto em sua expressão, Masatsuki Aozaki o tranquilizou. Não se preocupe muito. Antes de eu ir, vou lhe dar um Jigokushi, borboleta do inferno. Ele pode transmitir mensagens entre a sociedade das almas e o mundo dos vivos. Se algo acontecer, use-o para entrar em contato comigo, eu cuido de tudo. Kugujin ficou tenso e então perguntou hesitante. Você não vai me manipular, também vai? Vamos lá, Masatsuki Aozaki sorriu, dando-lhe um tapinha no ombro. Se eu quisesse te matar, eu realmente esperaria até mais tarde.
Ponto justo. Kugujin assentiu, sentindo-se um pouco mais tranquilo. Se esse cara quisesse matá-lo, ele não perderia tempo tramando. Um tapa seria suficiente para transformá-lo em pó. Pensando bem, talvez ser seu subordinado não fosse a pior coisa do mundo. Capítulo 149. Seireitei, quartel da 2ª Divisão. Koga Kushiki estava sentado sozinho em sua cela, com o rosto sombrio. Traído por aqueles em quem confiava, ele se encheu de tristeza e indignação, lutando para conter a turbulência que o consumia. Mas não havia perdido a esperança. Acreditava firmemente que seu venerado sogro não se deixaria influenciar por meros boatos. Pelo bem de seu genro e pela honra do clã Kushiki, ele descobriria a verdade. Koga olhou para a porta da prisão bem fechada com um brilho de expectativa nos olhos. Será que seu estimado sogro apareceria a qualquer momento, dizendo-lhe que a investigação estava concluída e que ele havia sido considerado inocente? De repente ele franziu as sobrancelhas, captando a conversa dos guardas Shinigami do lado de fora. É a primeira vez que vejo um prisioneiro vivendo mais confortavelmente que os guardas. Fale baixo. Ele ainda é genro do clã Kushiki, e o capitão ordenou que cuidássemos bem dele. Capitão. É capitão. Dizem que é por causa do Aozaki-sama que o tratamos bem. Se não, você acha que ele estaria recebendo esse tipo de tratamento na prisão? Ao ouvir a conversa, Koga sentou-se em sua almofada macia, sentindo o calor se espalhar por seu coração. Ele não via o amigo há dias, mas mesmo agora cuidava dele. Ele realmente tinha feito o amigo certo. Propriedade do clã Kushiki. Sentado no salão principal, Jinrei Kushiki parecia exausto. Não foi apenas a investigação do caso de Koga Kushiki que o desgastou, foi a pressão das outras facções nobres. O clã Tsunayashiro e seus aliados foram implacáveis, exigindo a expulsão de Koga do clã Kushiki ou até mesmo sua execução. Por outro lado, os membros do clã Kushiki e seus nobres aliados insistiam em protegê-lo. Eles haviam passado anos ao lado de Koga e conheciam bem seu caráter. Ele podia ser impulsivo às vezes, mas usar a vida de seus companheiros como demonstração de força? Isso simplesmente não era algo que ele faria. A alegação de que Koga havia assassinado seus companheiros de equipe pareceu estranha para Jinrei. O envolvimento repentino do clã Tsunayashiro era suspeito demais. Mais do que isso, ele conhecia a natureza de Koga. Arrogante? Sim. Convencido? Talvez. Mas sanguinário? Isso era um completo absurdo. Por isso, Jinrei não tinha intenção de abandoná-lo. Se os outros membros do esquadrão tivessem realmente tentado tirar a vida de Koga primeiro, então não seria impensável que ele retaliasse e matasse todos eles. Não importa como você veja, isso foi uma armação. Quando esse garoto vai finalmente aprender? Jinrei suspirou interiormente. Eu realmente deveria fazer o que Masatsuki Aozaki sugeriu e falar com ele diretamente? Uma vida inteira de teimosia o deixou hesitante, mas pela primeira vez sua determinação vacilou. Permitir que Koga se casasse com um membro do clã Kushiki foi sua forma de reconhecê-lo. Ele realmente não queria ver a vida do garoto destruída. Chefe do clã, o clã Tsunayashiro foi longe demais. Eles ousaram incriminar o Koga-sama. Isso é um desafio direto ao clã Kushiki. Todos nós conhecemos o caráter do Koga-sama. Ele jamais faria algo assim. Exatamente. Isso é claramente um plano do clã Tsunayashiro. Não podemos deixá-los escapar impunes. Por décadas toleramos a arrogância deles. Devemos continuar recuando? Somos o modelo de nobreza, mas permitimos que o clã Tsunayashiro perturbe imprudentemente a ordem da Seireitei. Se continuarmos a ignorar isso, isso não será uma traição ao Rei das Almas? No salão de reuniões do clã Kushiki, os nobres normalmente compostos, que sempre mantinham o decoro aristocrático, estavam estranhamente agitados e barulhentos. Jinrei Kushiki, sentado à frente da reunião, permaneceu tão equilibrado e digno como sempre. Sua expressão era tão séria como sempre, e sua presença por si só impunha autoridade. Com um simples aceno de mão, as discussões acaloradas cessaram imediatamente. Ele entendia os membros de seu clã. O clã Kushiki se orgulhava de ser o epítome da nobreza, mas, no fim das contas, ainda eram humanos. As provocações do clã Tsunayashiro haviam permanecido descontroladas por muito tempo, e o ressentimento vinha se alastrando sob a superfície. Agora, com a prisão de Koga Kushiki, esse ressentimento finalmente explodira em indignação total. Jinrei lançou um olhar para Sun Kushiki, que estava sentado ao lado dele, e perguntou: "O que o capitão comandante diz?" Sun suspirou e balançou a cabeça. O capitão comandante ordenou que a 2ª, 8ª e 10ª divisões investiguem, mas até agora não houve progresso. Jinrei fechou os olhos, pensativo. Qualquer pessoa com um olhar atento conseguia ver o que realmente estava acontecendo, mas ver a verdade e prová-la eram duas coisas muito diferentes. Era exatamente por isso que os 46 centrais existiam e porque, apesar de séculos de manobras políticas, a ordem de Seireitei ainda não havia entrado em colapso. Mesmo os nobres, não importava o que fizessem nas sombras, tinham que obedecer às regras na superfície. O suposto massacre de seus companheiros por Koga Kushiki foi testemunhado por vários Shinigami do clã Tsunayashiro. Até mesmo as vítimas, em seus momentos finais, supostamente alegaram que Koga as matou apenas para exibir sua força. No momento, sua única esperança era que a investigação do capitão comandante revelasse a verdade. Se isso falhasse, então, como uma das 5 casas nobres, o clã Kushiki teria que agir. O chamado paradeiro da nobreza era apenas um título, por mais prestigioso que fosse, não valia a pena deixar um dos seus sofrer um destino injusto. Olhando para os membros apaixonados do seu clã, Jinrei soltou um suspiro silencioso. Parecia que já havia se decidido. Gabinete do capitão da 1ª divisão. Enquanto o clã Kushiki convocava sua reunião do conselho, Yamamoto, Yoruichi Shin, Shunsui Kiraku e Isshin Shiba se reuniram no escritório do capitão comandante, discutindo o suposto crime de Koga Kushiki. Shunsui, normalmente descontraído, exibia uma rara expressão de solenidade. Em voz baixa, ele disse:
Com base nas evidências que temos até agora, parece que Koga Kushiki matou membros da unidade de forças especiais para mostrar sua força. Ishin soltou um suspiro pesado. Isso não me parece certo. Já estive em missões com Koga. Não consigo imaginá-lo fazendo algo assim. Yoru Ishii, após resumir as conclusões da investigação do Omitsu Kid, acrescentou. O clã Tsunayashiro tem realizado reuniões secretas ultimamente, e todas as discussões giram em torno de Koga Kushiki. Suspeito fortemente que eles mesmos orquestraram isso. Shunsui instintivamente quis provocá-la por ousar criticar as 5 casas nobres, mas então ele se lembrou do peso do nome Shin, e sabiamente manteve a boca fechada. Entre as 5 grandes casas nobres, falar mal de outra família não resultaria em execução, mas certamente não era algo casual. A voz grave de Yamamoto quebrou o silêncio. Você tem alguma prova? Não, mas eles têm um motivo claro, respondeu Yoruichi sério. Durante a guerra, os rebeldes perderam 5 combatentes de nível capitão. Yamamoto entendeu imediatamente. Este foi um caso clássico de eliminação de uma potência emergente para obter vantagem. Koga Kushiki era um Shinigami de nível capitão do clã Kushiki, sua crescente influência naturalmente o colocou no radar do clã Tsunayashiro. Se o clã Kushiki perdesse um guerreiro de nível capitão, sua força diminuiria. Por outro lado, seu rival, o clã Tsunayashiro, se beneficiaria de sua queda. A Central 46 se reúne hoje à noite. Estejam preparados. Yamamoto expirou lentamente, sua voz carregando o peso da tempestade que se aproximava. Capítulo 150. Com a permissão dos sábios e juízes, Yoruichi Shin, Shunsui Kiraku e Ishin Shiba logo chegaram à Câmara do Conselho do Complexo Central 46. Diante do chefe do clã Shin e do chefe da família Shiba, os administradores da Sociedade das Almas, pela primeira vez, se abstiveram de se exibir. Mesmo lidando com nobres comuns, mantiveram uma rara demonstração de paciência. Os 3 se afastaram. 3 seções do chão da câmara se iluminaram com luz branca, enquanto o restante permaneceu na escuridão, como se um passo em falso pudesse mergulhá-las em um abismo. Entretanto, nenhum dos 3 deu atenção a essa tática de intimidação psicológica. Assim que a sala ficou em silêncio, um juiz do clã Tsunayashiro falou friamente. Queremos ouvir o relato completo do que aconteceu. Sem hesitar, Ishin Shiba relatou as descobertas de sua investigação aos sábios e juízes reunidos, concluindo. Há algo suspeito neste caso. Com base em nossa investigação completa, Koga Kushiki não tem histórico de tal comportamento. Além disso, antes de suas designações, os membros falecidos do esquadrão tiveram contato com um indivíduo desconhecido. Com essas palavras, os sábios e juízes mergulharam em profunda reflexão. Todos sabiam exatamente a quem aquele indivíduo desconhecido se referia. Os sábios e juízes do clã Tsunayashiro zombaram, entendendo claramente, ainda melhor do que o próprio Koga Kushiki, o quão injusta era essa acusação. Após um breve silêncio, um dos sábios de Tsunayashiro perguntou, então você tem evidências provando que Koga Kushiki foi incriminado? Ishin Shiba balançou a cabeça. O juiz de Tsunayashiro pressionou ainda mais. Então, com base em que você afirma que algo é suspeito. O Complexo Central 46 é o órgão judiciário da Sociedade das Almas, tudo deve ser baseado em evidências. Se nos baseássemos em suposições infundadas, todo o sistema entraria em colapso. A expressão de Ishin Shiba escureceu um pouco enquanto ele balançava a cabeça novamente. Mas os acusadores de Koga Kushiki têm claros conflitos de interesse. Seus depoimentos não são totalmente confiáveis. O juiz de Tsunayashiro franziu a testa e um brilho penetrante brilhou em seus olhos. Claramente, ele não ficou satisfeito com a resposta. Naquele momento, um homem neutro e sábio tossiu levemente, chamando a atenção de todos na sala antes de se dirigir a Ishin Shiba. Tudo o que você acabou de dizer é verdade? Ishin assentiu com firmeza. Claro. Todas as evidências e relatórios relevantes foram apresentados a você. Um sábio Tsunayashiro então declarou. Nesse caso, Koga Kushiki é culpado de assassinar um colega Shinigami e deve ser condenado à morte. Por fim, um juiz do clã Kushiki falou. Discordo. As circunstâncias completas ainda precisam ser investigadas. Como podemos emitir uma sentença de morte de forma tão imprudente? O que mais há para investigar? Não sabemos se os membros falecidos do esquadrão o estavam incriminando deliberadamente. Nem sabemos com quem eles entraram em contato antes da missão. Isso realmente importa? Como não poderia? Você está me dizendo que o ato de incriminar um camarada não importa? Vocês, sábios e juízes, realmente acreditam nisso? O desafio do juiz Kushiki provocou um silêncio repentino na Câmara. Claro que importava. Se acusações de assassinato de camaradas pudessem ser feitas com tanta facilidade, quem não estaria constantemente nervoso? Nesse ritmo, por que realizar reuniões da Central 46? Simplesmente gerenciar tudo remotamente do Seiji Kyorin e usar o Kid para comunicação. Aliás, esqueça isso, é melhor nem usar Kid. Quem sabe se alguém pode alegar que foi um ataque. Por fim, o sábio neutro se pronunciou novamente. Se for esse o caso, então, embora seja verdade que Koga Kushiki matou os membros de seu esquadrão, os depoimentos das testemunhas não são totalmente confiáveis. Nesse caso, por que não seguir o precedente? Poupar a vida dele e colocá-lo em prisão domiciliar na propriedade Kushiki e selar sua Zanpakuti como punição. Os sábios e juízes de Tsunayashiro ficaram visivelmente tensos. Seguir o precedente. Seria uma referência velada a Tokinada Tsunayashiro? Este caso já não estava decidido? Por que trazer o passado à tona novamente? Isso nunca acabaria? Os juízes e sábios do clã Shin sorriram com escárnio. Uma vez que algo começa, nunca termina de verdade. Enquanto isso, os representantes do clã Kushiki pareciam igualmente descontentes. À primeira vista, parecia um adiamento, mas na realidade não era diferente de uma sentença de morte. Qualquer um podia ver que Koga Kushiki havia sido incriminado. A chamada facção neutra claramente se aliara ao clã Tsunayashiro.
Seu objetivo era óbvio. Temiam o poder de Muramasa e queriam selar a Zanpakuti de Koga Kushiki. O juiz de Tsunayashiro respondeu quase imediatamente, eu apoio o veredito. O que os outros acham? Um dos sábios de Tsunayashiro acenou com a mão. Concordo. Um após o outro, os sábios seguiram o exemplo. Acordado. Segunda Divisão Penitenciária. Koga Kushiki ficou emocionado quando soube que a Central 46 havia convocado uma reunião sobre seu caso. Em sua mente, se a família Tsunayashiro conseguiu escapar do assassinato de uma esposa, então matar um camarada não deveria ser um grande problema. Especialmente quando era em legítima defesa. Ranger, a porta da cela se abriu lentamente. Koga, que esperava lá dentro há muito tempo, fixou o olhar na pessoa que tanto desejava ver, seu sogro. Seus olhos verdes brilhavam de expectativa. Sogro, posso ir agora? Perguntou Koga, agarrando as grades da cela. Atrás dele, o quarto estava ricamente decorado, um forte contraste com seu confinamento. Ainda não disse Jinrei Kushiki em voz profunda. Por quê? Eles me atacaram primeiro. Eu só estava me defendendo. Eu não deveria estar trancado aqui, por favor, me deixem sair. Koga olhou para Jinrei com desespero na voz. Estava farto de ser tratado como um criminoso. Você também não acredita em mim? Jinrei suspirou, sua expressão pesada enquanto olhava para o genro que ele sempre considerou seu. Eu acredito em você, ele disse. Mas a Central 46 já proferiu seu veredicto. Sua punição é definitiva, 100 anos de prisão domiciliar. E como as habilidades de Muramasa são muito perigosas, sua Zanpakuti será selada permanentemente. Os olhos de Koga se arregalaram em choque. Sem sua Zanpakuti, ele ainda conseguiria se chamar de Shinigami? Será que algum dia ele ganharia a aprovação de Jinrei novamente? Por quê? Koga gritou com a voz rouca de frustração. Você é muito impulsivo, Koga, disse Jinrei com firmeza. O problema não é você, é a sua habilidade. Eles não têm medo de você. Eles têm medo de Muramasa perder o controle. Koga levantou a cabeça. O quê? Não se trata de mim. Trata-se de Muramasa? A voz de Jinrei suavizou, mas suas palavras tinham peso. Koga, eu já te disse antes. Aqueles com grande poder devem ter um coração forte. Você confia demais nas habilidades da sua Zanpakuti. Koga começou a protestar. Mas, Jinrei o interrompeu. Por que você usou Bankai? Eu conheço sua força. E você não estava em uma situação que exigisse isso, estava? Koga ficou em silêncio. Esse era o problema. Por que ele usou Bankai contra oponentes tão fracos? Olhando para trás, ele havia se perdido completamente em sua raiva. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.